Propina na época das privatizações, lavagem de dinheiro, contas em paraísos fiscais. O livro A Privataria Tucana provoca polêmica e acirra também a disputa política no Brasil. A primeira edição desse livro, lançado na sexta-feira, já está esgotada. As acusações envolvem gente da alta cúpula do PSDB. Conosco ao vivo de Brasília está o nosso repórter Luiz Fara Monteiro com mais informações. Boa noite, Luiz. Como é que os políticos receberam aí essa verdadeira bomba na capital federal? O que eles disseram do livro do Amaury? Boa noite, Heródoto. Olha, partidários aí da oposição preferiram não comentar o lançamento do livro. Aliás, essa foi a primeira vez que um livro sobre jornalismo se esgotou em menos de 24 horas. Desde a última sexta-feira, quando foi lançado, 30 mil exemplares da Privataria Tucana já foram vendidos. Nós conversamos hoje também com representantes da Geração Editorial, que publicou o livro. E eles confessaram que não tiveram tempo de reforçar o estoque nas prateleiras assim que começou a grande polêmica, o grande comentário sobre o livro ainda nas redes sociais antes do lançamento. Por isso, o material está em falta hoje nas principais livrarias do país. Nós conversamos durante o dia com professores universitários, cientistas políticos e jornalistas. Todos foram unânimes em afirmar que o lançamento da Privataria Tucana modifica e muito a relação existente no Brasil entre a grande mídia e a sociedade. É o que nós vamos acompanhar na reportagem a seguir. O esclarecimento de um dos episódios mais nebulosos na disputa política recente do Brasil. É com esse apelo que chega às livrarias a obra do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Por meio de documentos, Amaury mostra os bastidores das privatizações de empresas públicas ocorridas quando o PSDB governava o país. Os documentos, conseguidos de forma legal em cartórios e outras instituições, mostram um suposto desvio de recursos públicos para o exterior. Empresas em paraísos fiscais lavavam o dinheiro sujo, inclusive do recebimento de propina, trazendo para o Brasil como se fossem recursos de investimentos em empresas nacionais. Entre os principais beneficiários estariam familiares do ex-governador José Serra. Outra denúncia do livro traz Serra como líder de um esquema de espionagem contra o colega de partido Aécio Neves. Serra e Aécio disputavam a indicação da legenda para decidir quem enfrentaria Dilma Rousseff nas eleições presidenciais. A chegada de Privataria Tucana no mercado editorial produziu um fenômeno no mínimo curioso na mídia brasileira. Vários veículos de imprensa considerados de abrangência nacional praticamente ignoraram o debate que houve sobre o livro nas redes sociais. Esse exemplar que você viu na imagem pertence ao gerente da loja, só para ilustrar. A curiosidade dos leitores é tanta que a obra se esgotou em menos de 24 horas em todo o país. A próxima remessa só chega no fim de semana. Mesmo assim, já tem vários clientes na lista de espera. Tem muita gente procurando, a gente teve que organizar uma lista para receber na próxima remessa, que está chegando até sexta-feira. Um dos poucos líderes tucanos em Brasília, nessa segunda-feira, o senador Álvaro Dias não quis comentar o caso. Para esse jornalista, o lançamento do livro traz uma nova relação entre sociedade e imprensa. E o outro fenômeno, que é o fenômeno dentro do fenômeno, é que um livro desse, que vende como pão quente, que tem uma repercussão enorme nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, na internet, ele simplesmente se tornou um fenômeno invisível para a grande mídia, para essa chamada grande mídia. Porque essa mídia velha, né, que está vivendo em absoluto descolamento da realidade. Para este cientista político, o episódio mostra a força das mídias sociais. O fato das grandes mídias não terem anunciado o livro não inviabilizou o seu lançamento, muito pelo contrário. Por meio de canais alternativos, esse livro se divulgou e foi vendido em grande escala. Ou seja, hoje ninguém mais controla a informação. E voltamos a falar direto de Brasília. Como nós informamos na reportagem, nenhum representante do PSDB quis comentar o conteúdo do livro. O partido apenas se manifestou sobre uma reportagem publicada numa revista semanal, dando conta de que integrantes do Partido dos Trabalhadores teriam contratado um falsificador de documentos nas eleições de 2006 para comprometer os partidos de oposição. Ainda falando sobre o lançamento do livro, Heródoto, curioso, nesta livraria onde nós estivemos hoje à tarde, nós passamos por lá cerca de uma hora,
é que tinha um grande número de clientes querendo comprar o livro, e não tinha, já está esgotada a primeira edição, e também muitas pessoas perguntando que livro seria esse, porque não tomaram conhecimento da existência da obra. Ou seja, as pessoas que têm costume de participar das mídias sociais, Facebook, Orkut, Twitter e por aí afora, conhecem Privataria Tucano, desde a semana passada antes do lançamento. E as pessoas que acompanham outros veículos da grande mídia não tomaram conhecimento da existência do material. Heródoto. Ok, Lula, obrigado. Bom, eu mesmo fui ontem à noite na livraria Saraiva, aqui em São Paulo, no Shopping Genópolis, não vi lá. O livro lá por baixo, não tinha o livro, você está lá no primeiro andar. Eu fui lá no primeiro andar, também não vi. Vi lá Steve Jobs para todo lado, Boni, etc. Mas o livro do Amaury eu não vi. Bom, mas quem está aqui conosco também é a nossa comentarista, a Cristina Lemos. Cris, boa noite. Como é que foi a reação, então, dos tucanos ao livro publicado pelo nosso companheiro aqui, o Amaury Ribeiro Júnior? Olha, Heródoto, reação orquestrada, viu? Até os mais combativos tucanos se fecharam. Você viu aí o senador Álvaro Dias todo sorridente, né? Pois é, nem ele não quis comentar, não. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lembrou que o autor está sendo indiciado pela Polícia Federal e usou o fato para fugir da raia. A ordem geral entre os tucanos é não dar espaço para o livro, nem comentando criticamente. O livro que é altamente negativo para muitos dos mais importantes representantes do PSDB, não só para José Serra. Os políticos dos outros partidos, até do PSOL, tentam ficar aí de fora da briga. Usam o argumento de que ainda não leram, ainda não tomaram conhecimento. Mas o fato é que o livro, como você viu, está esgotado também aqui em Brasília. O Lula mostrou aí o último exemplar que estava reservado para um cliente da livraria. Olha, não teve para ninguém comprar hoje aqui em Brasília. Outro dado sintomático é que a reportagem de capa da revista Veja, acusando os petistas de falsificação de documento para incriminar adversário, saiu junto com o livro. Talvez essa tenha sido a reação indireta mais expressiva ao livro. Heródoto. Agora, Cris, você chegou a procurar o pessoal aí do Comando Geral do PSDB aí em Brasília? Alguém atendeu? Deram alguma resposta? Disseram alguma coisa? Procurei sim, viu, Heródoto? Eu fiz contato aí com a sede do PSDB aqui em Brasília e a resposta é que o presidente do partido, o Sérgio Guerra, não vai se manifestar. Uma coisa é certa. O livro, embora se remeta a um fato transcorrido durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ele tem o efeito de gasolina na fogueira tucana, por causa do momento em que é lançado, já que Serra e Aécio Neves se batem pela indicação do partido para a disputa pela presidência da República. O Serra vem claramente enfraquecido em função da derrota para Dilma na última eleição, mas ainda é, no PSDB, o nome de maior recall, de maior também relevância dentro do PSDB. Aécio Neves, que disputa com ele essa indicação para a presidência, ainda não decolou nem como líder da oposição. E também já percebeu que a tribuna do Senado não é vitrine suficiente para alavancar aí suas pretensões presidenciais. É uma queda de braço interessante, Heródoto. Agora, Cris, e quanto às outras notícias para os tucanos, como, por exemplo, a eleição, a pré-eleição aqui em São Paulo, que é talvez a prefeitura mais disputada no Brasil, mais importante no Brasil, como é que os tucanos saem nessa pré-largada? Como é que são os resultados aí do Datafolha? Olha, Heródoto, essa pesquisa da Datafolha também não foi uma notícia boa para os tucanos. É claro que ninguém no PSDB pode comentar esse resultado. 35% de rejeição por Serra numa possível candidatura à Prefeitura de São Paulo. Nem mesmo o Aécio Neves pode comemorar, uma vez que o Aécio faz aí uma torcida indisfarçável para que Serra dispute agora a Prefeitura, enquanto ele se dedica a construir a própria candidatura ao Planalto. E para piorar para os tucanos, essa mesma pesquisa da Datafolha também mostra que quase a metade dos paulistas afirmam que vão votar no candidato indicado por Lula, o que mostra um claro aumento de influência do petista nesse eleitorado. No entanto, esse padrão aí sinalizado pela pesquisa está longe de se refletir na atual intenção de voto no ministro da Educação, o petista Fernando Haddad. Atualmente a intenção gira entre 3% e 4% a intenção de voto. Aliás, ainda não está acertada nem a data da saída de Haddad do governo. É possível que ele peça para sair antes mesmo da reforma ministerial, caso ela demore. Heródoto.
Aliás, até o presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma declaração hoje dizendo que os candidatos à Prefeitura de São Paulo são todos japoneses. Eu não entendi exatamente bem o que significa isso, se é todo mundo igual ou se ninguém entende. Eu não sei exatamente, eu acho que os japoneses não vão gostar dessa comparação, não. Até mais, Cris. Acho que é todo mundo alienígena, viu, Heródoto? Até mais. Olha, nós falamos então do livro, que aliás foi mostrado aqui na última sexta-feira, na Privataria Tucana. E depois o nosso comentarista, o Nilando Beirão, fez um comentário aqui a respeito do livro conosco, na última sexta-feira também. No sábado nós vimos publicado na revista Carta Capital. E aí eu fiquei procurando no domingo para ver se tinha na Veja, se tinha na Isto É, se tinha na Época, não vi nada, né? Aí eu olhei os jornais também no seu site, falei, vem que porque está no site também a gente não achou nada. E agora à noite, falei, bom, mas tem no noticiário agora o Telejornal à noite. Eu vi o Telejornal da Band, não vi nada. Na Globo, não vi nada. Vi uma citação feita no Telejornal da Gazeta, agora há pouco, né? Só, mas mais nada. Mas o Amaury Ribeiro está aqui conosco. Boa noite, Amaury. Boa noite, Heródoto. Boa noite, André. Boa noite, Amaury. Muito obrigado pelo convite, ter vindo aqui. Seja bem-vindo. Amaury, vamos começar primeiro pelo seguinte. Você já esperava que a mídia não fosse, a mídia tradicional, né? Não fosse dar um destaque ao seu livro, até para discutir, para saber se as coisas aqui estão corretas ou não, levar isso aqui à discussão, ao conhecimento do público? Já esperava pelo simples fato, né? Que o livro ainda faz muitas críticas, né? O comportamento da mídia nas últimas eleições, né? Então já era bem esperado que eles fossem ignorar mesmo, porque compromete a mídia em vários episódios aqui do livro. Então, que tem uma parte, o livro é dividido em duas partes, né? Uma parte sobre lavagem de dinheiro e sobre a privatização, e uma outra parte falando sobre os bastidores das eleições, tudo, com fatos, tudo. Então, acho que já era esperado, porque que ele já não fosse publicar nada. Agora, Maurício, só para o nosso telespectador entender, posso entender que o ponto central desse livro é quando você fechou aquela conexão, as teles foram privatizadas. Uma parte desse dinheiro deve ter sido mandado para o exterior. Justamente. Ficou dormindo em paraíso fiscal. Aí o paraíso fiscal reexportou esse dinheiro para dentro do Brasil. E uma parte desse dinheiro foi parar na campanha do candidato Zé Serra, é isso ou não? Pelos dados aqui, foram parar na conta de familiares da filha e do genro do Serra. Certo. Mas se há um indício de campanha política, o livro não chegou a esse fato. E que também foram parar também no tesoureiro de campanha do Ricardo Sérgio, que foi o grande piloto das privatizações, né? Que era a figura, foi tesoureiro do Serra, tesoureiro do Fernando Henrique. Eu acho que isso aí fica bem claro que é uma coisa acerto das pessoas que tiveram o comando ali e que tiveram que participaram da privatização. Agora, desculpa. Amaury, a gente pode falar que o livro foi um fantasma na campanha eleitoral do ano passado. Eu gostaria de saber de você qual foi a reação do ex-governador e também do partido quando souberam que essa obra seria publicada. O que eu sei é que ele mandou um emissário falar com o editor, né? Tentando fazer um acordo com o editor, dono da editora, mas o editor pegou e falou que não tinha nada para conversar com ele, né? Isso aí o imediato já tem falado aí, deu teu nome, mandou um sindicalista falar com ele, tentando uma reunião, ele tentou de todas as formas barrar o livro, ele nunca quis que esses fatos viessem à tona. Isso aí era um fato, mesmo no episódio da campanha, e toda vez que citava meu nome, ele ficava meio desequilibrado na campanha, tudo. Então, o Sérgio nunca se interessou que esse assunto viesse à tona, né? Aí, para entender, eu comecei a investigar esses fatos, quando a imprensa começou a falar que havia propinas na privatização. Então, comecei a seguir o caminho do dinheiro. E depois eu me aprofundei nesse tema de lavar dinheiro. Eu dei primeiro o grande escândalo da CPI do Banestado. Fui eu que levantei, junto com uma colega da Isto É, a Sônia Figueiras. Fiz o escândalo da máfia dos fiscais do Rio. E fiz também o documento que comprova a existência de dinheiro da agência do Marcos Valério. E esse contato, esse tipo de matéria, porque eu até então, antes de entrar nesses temas, era um jornalista ligado à área de direitos humanos, né? Falando em várias matérias de violação de direitos humanos e das épocas de chumbo da ditadura. E passou a ser um divisor na minha carreira, porque eu passei a ser chamado para ir para toda a América Latina. Eu sou muito chamado no Peru, sou muito conhecido no Peru.
Eu já devo ter ido umas 6, 7 vezes no Peru para falar sobre lavar dinheiro. Vou no Paraguai, vou para todo lugar. Quase um esclarecimento aqui para o nosso telespectador. É possível avaliar quanto de dinheiro saiu do Brasil para ir para o paraíso fiscal e quanto veio do paraíso fiscal de volta ao Brasil? Você tem prova disso aqui ou não? Não, já está rastreado, já está provado, por exemplo, que o Ricardo Sérgio... Quem é o Ricardo Sérgio? Ricardo Sérgio era o piloto... Era o diretor do Banco do Brasil? Tá, intencional, mas qual que era a sua função nas privatizações? Era de organizar os consórcios, né? E ele tinha um papel muito grande de influência no consórcio, porque todos esses consórcios dependiam do dinheiro, todo mundo sabe, e que quem definiu a linha dos consórcios foram os fundos milionários de pensão. Basicamente o fundo da Previ, que é o fundo do Banco de Milionário de Pensão do Banco do Brasil. Ele tinha um controle na Previ, porque o presidente da Previ, o João Bosco Madeiro, da Costa, era um aliado dele. Então ele sabia manipular e saber como formar, para ver do João Madeiro da Costa, que também passou a usar dinheiro e lavar dinheiro no mesmo escritório de lavar dinheiro nas Ilhas Virgens, que é o chamado Cítico Build, que é um escritório que é operado por... Então, todos eles, é interessante, que operam no mesmo escritório. Que mandavam o dinheiro do Brasil para as Ilhas Virgens. O caminho da lavagem de dinheiro, o que você entende por lavar dinheiro? Lavar dinheiro você tem que fazer, o cara que quer lavar o dinheiro, o que ele fazer? Você simular, você tentar esconder, levar mais longe que você fazer. Então, um princípio muito grande, dando uma premissa, você fazer o dinheiro rodar. Quanto mais ele rodar, mais fica difícil você pegar e localizar, rastreá-lo. Então, os documentos essas offshores, então eram usadas de duas formas, elas foram usadas. Elas foram usadas, vou dizer, de 3 formas. Primeiro, elas foram usadas pelos doleiros para enviar dinheiro para o exterior através da agência do Banestado em Nova York, que se tornou a maior lavanderia do mundo. Eu chego a sair, um colega... Quanto de dinheiro? Tem ideia? Foram rastreados, se falava em 30 bilhões, né? 30 hoje, bilhões. De reais? Eu tenho conversado, que eu gosto do tema, tem um doleiro que está colaborando comigo. Ele disse que hoje, com a operação que resultou na operação, na prisão da Farol da Colina, né? Hoje você não está se mandando mais para esse duto sujo, mas diz que o sistema se tornou autossustentável. Segundo esses doleiros, existe 2 bilhões. Então, como que se movimenta hoje essa lavanderia dentro lá dos Estados Unidos? Através das operações a cabo. Então, para que isso aconteça, o doleiro e a pessoa tem que ter uma conta nos Estados Unidos. Então, quando ele quer trazer dinheiro, ele deposita na conta do doleiro. E pega o dinheiro aqui. Quando ele quer fazer o contrário, então ele inverte a operação. Então, esse sistema era tanto dinheiro que hoje se sustenta através dessas operações a cabo. Então, eles abriram essas offshore, o quê? Porque o que é a característica de uma offshore? Offshore basicamente, é apenas uma caixa postal, um paraíso fiscal, e ninguém abre nesses paraísos fiscais para movimentar dinheiro lá. Porque... Mas você sabe quem é o dono desse escritório offshore? Fora do país? Você sabe o escritório, mas o que eles fazem? Normalmente, o que eles fazem? O dono, o verdadeiro dono, ele aparece como procurador. Então, o verdadeiro dono da offshore, ele pega e são escondidos. Aí o dono do escritório, que é sempre o mesmo dono, vai no paraíso fiscal e nomeia uma procuração para o próprio dono. Só que, e aí o que ele vai fazer? Então, essa empresa, então eles montam essa offshore. Só que daí eles vão investir aonde? Nessa própria empresa correlata que tem no Brasil. Então, então ele pega o dinheiro da empresa dele, investe na própria empresa, lá, e põe aqui no Brasil. Só que o que ele faz? Ele aumenta o capital da sua empresa? Justamente, ele faz integralização de capital. Justamente. Integralizar capital é o economês, é você colocar o dinheiro à vista, porque às vezes o leitor entende esse dado. Você teve ideia do fluxo que entrou aqui? A Decidir, por exemplo, a história da Decidir, para você entender a história da Decidir, que é uma história que está rondando na internet há mais de 10 anos, né? O que é a história da Decidir? Eu consegui mapear a ida, a volta, tudo do dinheiro. Então, a Decidir, vamos contar a história. A Decidir é uma empresa aberta pela Verônica Serra e aberta pela Verônica Dantas em Miami. Miami ali, que fica próximo
é um dos Estados Unidos próximo às Ilhas Virgens Britânicas. Tem as Ilhas Virgens Americanas e do outro lado tem as Ilhas Virgens Britânicas. Só para eu saber, a Verônica Serra é filha do Serra e a Verônica Dantas é irmã do Daniel Dantas. É justamente. Tá, então, no site deles, eles não negam que faz. Quem tacou dinheiro foi o Opportunity, um dos ganhadores do consórcio da Tele. Que é o banco do Daniel Dantas. Do Daniel Dantas, justamente. Aí o que acontece? Eles precisavam criar, que ela era uma pessoa milionária, tudo. Aí fizeram uma matéria numa revista aliada do Daniel Dantas, dizendo que ela era uma gênia da internet, que ficou rica da internet, de uma justificativa. Só que em 2002, durante a campanha do CEA, o Dantas estava com um problema de se acertar com os fundos ali. Então ele mesmo mandou divulgar a mesma revista que é aliada dele, a sociedade. Hoje, a gente sabe que eu participo de uma entidade com sede dos Estados Unidos, que se chama ICIJ, Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Quando ele jogou isso no ar, né, eu sabia que esses documentos dos Estados Unidos, tudo está na internet. A Junta Comercial, hoje São Paulo também colocou, está tudo na internet. De Miami tem um site que chama www.sambi, está tudo na internet. Então apareceu todas as documentações, inclusive aparece Aí você colocou tudo no livro? Essas documentos que já era conhecida, essa parte já se falada na internet. Tá. Aí, o que ela pegou e falou? Primeiro ela falou que ela não era dona, está mostrando que é dona. Falou que essa empresa fechou, que essa empresa que é Decidir, que está no período que a empresa fechou, né? Então os documentos aqui, fechou. Agora, o que eu descobri na Junta Comercial e descobri também nos cartórios de título de documentos. São Paulo e Rio de Janeiro tem os cartórios aqui funcionam, os cartórios de títulos e documentos aqui funcionam como uma verdadeira vacina contra a lavagem de dinheiro. Porque essas procurações de offshore, essas coisas, estão tudo em cartório de títulos e documentos. Então hoje você não precisa procurar todos os cartórios. Eles têm uma central de distribuição, você vai lá dar o nome da pessoa e rastreia tudo. Aí começa a aparecer aquelas coisas mais esquisitas e totalmente amadoras. Por exemplo, o genro do céu, o Alexandre Bourgeois, ele assinava como diretor da própria offshore, não era só como procurador, e assinava com a mesma empresa com o mesmo nome no Brasil, que integrava o dinheiro e jogava o dinheiro para ele mesmo, entendeu? Sim. Então o que aconteceu? Estão voltando a decidir. A decidir, quando ela deu uma declaração, disse que fechou a empresa. Eu mostro que não fechou. Documentos que eu localizei, o quê? E está aí no livro. Está no livro. Listo com tradução juramentada, que pode ser obtido por qualquer cidadão, mediante ao pagamento de uma taxa, no cartório terceiro, cartório de títulos documentos. Tá. Não é coisa segredo. A gente aprendeu o modo operante de rastrear dinheiro, né? E o que aconteceu? Que não fechou. Para onde que foi fechado? Para onde foi o dinheiro? Os mesmos 5 milhões? Foi para onde? Para o sítio. Para as Ilhas Virgens, para o mesmo escritório. 5 milhões de dólares ou de reais? Era o correspondente a 5 milhões de dólares, mais ou menos 10 milhões de reais na época, o câmbio é variável. E o que eles fazem? Ela pega, cria uma empresa também com o mesmo nome no Brasil. Eu vi que você tem um conhecimento de economia, que você matou a charada na coisa, né? Porque é difícil falar. Então, o que ela faz? Faz uma integralização, como você falou, isso que acontece. Ela integraliza o capital. Agora, quem integraliza o capital é a própria empresa deles. Então, você pega, sai de Miami, vai e vem. Isso parece uma coisa, há muitos anos, uns grupos de pessoas que a gente é contra esse tipo de lavar dinheiro. Esse livro, a intenção principal não é coisa partidária, é acabar com esse mecanismo, porque esse mecanismo que usa aqui, hoje está tendo condenação. O pessoal que restou da Georgina, aquele pessoal, foi condenado recentemente do juiz com uma operação igual. Eles vão lá, injetam dinheiro na mesma empresa dele no Rio de Janeiro, e depois, recentemente, aqui na Record, eu e o colega Luiz Carazeiro e o Tony, a gente rastrear o dinheiro da Sanude, do Ricardo Teixeira, é a mesma coisa. Ele pega o dinheiro e aumenta o capital aqui e a Sanude joga. O procurador quem que é? É o próprio sogro do João Avelange e o irmão do Ricardo Teixeira. Então você vê, e daqui isso vai distribuindo, são umas coisas assim que parecem complicadas, mas que hoje é usado por todo mundo, uma operação ficou banalizada. Agora, por que isso não acaba definitivamente? Bastava uma medida muito simples, que era proibir, como eu falo no livro, que essas empresas offshore, a entrada na capital dessas empresas ou coisa.
Outro modo operante que foi muito usado pelo Dantas, pelo Ricardo Teixeira, eram em operações casadas também, mas operações mais complicadas na Bolsa de Valores. Eles emitiam papéis com um valor de deságio e compravam um valor maior lá. Era operação sempre casada, operações... E o que era a intenção? Foi assim que o Maluf caiu com a Tex e que o Dantas fez também. E que o Ricardo fez com uma empresa falimentar tudo. Sim. Hoje, o Nassif, ao falar do meu livro, sustentou uma operação que é a operação que está na moda agora. O modo operante que estão usando é uma operação chamada esquenta e esfria. É uma operação casada. Esquenta e esfria é uma operação que o cara não perde nas duas pontas, né? Ele ganha menos. Só que essa diferença que dá é o dinheiro que ele lava, entendeu? É uma coisa sofisticada. Isso que ele me falou foi um doleiro, conhecido doleiro, que me explicou isso aí, que a gente tenta... a gente tem conhecimento de sempre ir atrás desse mecanismo de lavagem de dinheiro. Assim, como, obviamente, o tema é extremamente importante, né, e a sua investigação foi bastante minuciosa, inclusive os documentos, nós vamos deixar aqui o e-mail nosso aqui do jornal, para as pessoas mandarem perguntas, eu tenho certeza que você vai respondê-las, claro. Né, com detalhe, porque às vezes as pessoas não entendem. Como o livro não está sendo achado também... né? Diz que eu sou melhor escrevendo do que falando, né? Então, mas porque é difícil, é muito difícil. Isso que eu falo, a gente... E a coisa que tem me agradado muito, né? É as pessoas que leem disso, estão entendendo, porque quando eu fiquei um ano todo... fazer essas matérias quando eu trabalhava na Expoé, meu chefe falava assim, pô, só você que entende esse negócio, ninguém entende esse negócio. Então a gente... Foi um trabalho você tentar traduzir esse economês, tentar traduzir uma coisa isso clara. Então, se houver alguma dúvida, a segunda edição parece que chega nas livrarias semana que vem, não é isso? Sexta-feira. É da Geração Editorial. É um fenômeno assim que vocês estavam conversando, um fenômeno assim que eu estava conversando com o diretor financeiro hoje de uma distribuidora de livros, falou que esse fenômeno que está acontecendo com o meu livro aí, é um fenômeno de livro como Harry Potter, as coisas assim, não tem uma coisa assim que eles então nós vamos pedir para o nosso telespectador mandar um e-mail com dúvida, queremos agradecer a gentileza, queria apenas lembrar também que o último capítulo que eu li aí é também uma disputa dentro do PT, tá? O que mostra que o livro está acima de partidos políticos, não é verdade? Justamente. Nós vamos falar agora porque não temos tempo, mas é uma disputa então dentro do PT e na época da campanha à presidência da República, da presidente Dilma Rousseff. Inclusive, que você também levantou e a reportagem está aí. Amaury, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, obrigado. Obrigada, boa noite, parabéns pela obra. Muito obrigado.